Olá, querido aposentado e pensionista do INSS. Revisão da vida toda na veia. Nesse vídeo aqui, a gente vai conversar de uma forma muito abrangente e a gente vai conseguir se aprofundar e criar conexões muito racionais sobre um contexto onde a gente pode colocar aí as ADIs, o tema 1102, o projeto de lei, a fraude no INSS. A gente vai conseguir conectar tudo isso e também de certa maneira, você que pagou e teve altos custos para manter o seu processo de pé e ainda hoje, né? Ainda hoje é alimentado por algumas falácias de que semana que vem você ganha, semana que vem tem reviravolta, semana que vem vai ter um super reforço e as coisas começaram a mudar. É sobre isso que a gente vai conversar. Já vai deixando o seu joinha. Esse aqui é o canal mais sincero e mais verdadeiro, que realmente te respeita e te traz a informação verdadeira sobre essa situação da revisão da vida toda. Olha só, mais de quase 200 pessoas aqui, 31 gostei, não pode, gente, não te custa nada apertar um like, apertar um joinha, apertar um gostei, não te custa nada. Ah, olha, quase 50 já está melhorando. Não custa nada, gente. Quando você dá o joinha, quando você fala, ó, gostei, quando você comenta, você está dizendo para a plataforma o seguinte, olha, compartilhe isso daqui com o máximo de pessoas, informe isso daqui para mais pessoas, entregue isso aqui para mais e mais pessoas para que elas saibam o que realmente está acontecendo. É isso, olha aí, quase 90. Então, gente, vamos lá, dá o seu joinha aí. Vamos embora, ó, tô te esperando aqui enquanto eu tomo esse cafezinho gostoso aqui. Bom dia, Lourdes. Bom dia, RD. Paulo. Maria Sueli Feliciano, beijo grande, amiga. Tu tá em todas, né? Obrigado pelo seu carinho de sempre, tá? Os meus estão parados. Marilu, beijo. Jorge, tamo junto. Alexandre, bom dia, meu amigo. Line. Anitta, bom dia. Vambora? Ó, já tá quase 111. Estamos com 200. Já vamos... Aí, ó, só tá aumentando pessoas aqui. Vamos lá, gente. Dá um joinha aí, não te custa nada. Bom dia, Adriana, Antônio, Natália, Michele, Maria, Juremi, beijo grande. Eliane, Deus abençoe. Bom dia a todos. Vambora, gente. Vambora. Vambora. E isso aí, ó. Pô, tá quase... Vambora, gente. Dá um joinha aí, vambora. Deus abençoe a todos e espero conseguir esclarecer e te trazer informações importantes. Antes de você olhar para esse projeto de lei, por quê? Porque já estão postando vídeos aí, criando a narrativa de que esse projeto de lei vai aprovar a revisão da vida toda e vai te pagar os atrasados. Só que eu quero antes, eu vou buscar fazer conexões muito óbvias, sabe? Preto no branco, para você conseguir entender isso. Primeira coisa que você tem que considerar, e a gente pode pegar a questão da anistia, tá? Hugo Mota freia projeto e diz que a anistia precisa do aval do STF. Entenderam? Na visão do presidente da Câmara, o STF vai declarar o projeto inconstitucional se não estiver de acordo com o seu conteúdo. Então me diga. Agora vamos conversar. Vamos conversar. Beleza? Ô, David, sinto muito, meu irmão, mas vamos embora. Vamos conversar. Você acabou de ouvir o que a Lêner comigo, olha, eu ouvi da minha voz, né? Que o Hugo Mota está travando o projeto da anistia, das questões aí, tal, bolsonaristas e tudo mais, só para te contextualizar. Por quê? Porque o STF vai declarar esse projeto inconstitucional. Correto? Ok? Ok. Se eu faço um projeto de lei concedendo, dando a revisão da vida toda,
e mandando pagar os atrasados, eu vou te mostrar aqui porque isso aqui é um engodo, qual é o grande empecilho desse projeto de lei dar certo? Sim, né, gente? Sim. O STF declarou o artigo 3º constitucional. Você concorda comigo que, ao invés de fazer esse projeto, esse aqui, eles votassem rapidamente, apenas a mudança do artigo 3º, já mudaria tudo no STF? Pensa comigo, um projeto de lei de um artigo. Alteração do artigo 29, o artigo 3º da Lei 9876, colocando apenas o seguinte, que o aposentado que se aposentar tem o direito de escolher o benefício, a regra de transição mais favorável. Só isso. Revogam-se as disposições anteriores, publique-se. Isso. Antes do STF terminar de fechar o caixão no dia 28, já não resolveria tudo? Diga para mim se faz sentido para você. Vou repetir, mas por favor, preciso da sua interação. Coloque nos comentários. Por favor, olha só. Olha o tamanho desse projeto de lei. E eu vou te mostrar, tá? São 22 laudas. Eu vou diminuir aqui só para você ver. Olha o tamanho desse projeto de lei. Vocês estão vendo? Agora, imagine um projeto de lei. Aí eu vou voltar para cá para vocês entenderem o que eu estou falando. STF define que o segurado não pode escolher o cálculo mais benéfico para o benefício da Previdência. Então, peraí. Se o STF... Olha o que o STF declarou, para você entender o que eu estou falando, porque às vezes a pessoa é normal, vocês não são da área jurídica, vocês têm essa dificuldade, não é verdade? Então, deixa eu abrir aqui o resumo do julgamento. O que o STF disse aqui? Tá? Eu estou abrindo o resumo do julgamento para te dizer. Olha só. Eu quero ir no artigo 3º, correto, gente? Vamos lá. É válida. Quero o artigo 3º. Calma aí, gente. Fica comigo, porque eu acho que a gente vai conseguir. A regra de transição, que exclui salários anteriores a julho de 94 na aposentadoria, é válida, pois não atingiu os que tinham se aposentado ou não tinham direito a se aposentar quando a lei foi criada. Aqui, né, gente? Não, eu quero voltar para cá. Aqui. Segurados não precisam devolver, correto? Nós vamos aqui. Salário maternidade, aqui. Isso aqui. Ele considerou que, como a Constituição Federal veda a aplicação de critérios diferenciados para a concessão do benefício, não é possível que o segurado escolha a forma de cálculo que lhe seja mais benéfica. Eles decidiram que o artigo 3º não fere a Constituição, ele é constitucional, e o aposentado não pode escolher a regra mais benéfica. Nas ADI, gente, eles decidiram que o artigo 3º é constitucional. Guardou? Foi isso. O que o artigo 3º fala? Fala que seria obrigatória a regra de transição, a próxima. E o aposentado não teria direito de escolher a regra mais benéfica para o cálculo dele. Você concorda comigo? Se fosse feito um projeto de lei com um artigo apenas, fica alterado o artigo 3º para que seja tendo a seguinte redação. O aposentado tem o direito de escolher a regra mais benéfica no ato da concessão da sua aposentadoria. Só isso o artigo. Ele não seria mais benéfico do que todo um projeto de lei?
Sim ou não? Coloque nos comentários. Deixa eu ver o que vocês estão me respondendo. Sim ou não, gente? Entenderam? Agora deixa eu ler para vocês entenderem. Vocês entenderam que todos os projetos de anistia estão parados. Por quê? Estão parados. Por quê? Porque o STF vai declarar inconstitucional o projeto de lei. Certo? O STF acabou de declarar. Ficou desse jeito, ó, eles acabaram de alterar aqui acabaram de mudar, botar coloridinho, tá vendo? Ah, não, tá aqui. O STF acabou de julgar a revisão da vida toda. E eles julgaram em março de 2023, dizendo o seguinte, olha, o artigo 3º é constitucional. O aposentado não pode escolher a regra mais benéfica. Você concorda comigo que um projeto de lei dizendo, olha, fica alterado o artigo 3º e o aposentado pode escolher a regra mais benéfica? Já resolveria teu problema? Por quê? Porque o STF vai terminar de julgar, vai terminar tudo dia 28 de maio. Você já tem um projeto de lei dizendo que o aposentado pode escolher a regra mais favorável. E como nem essa última ADI, a ADI 2111, e nem o tema 1102, transição em julgado, o STF teria que aplicar a nova lei. E aí eles iriam, de acordo, aí a gente teria um overruling, né, gente, uma mudança aqui de precedente, e teríamos esses embargos de declaração do tema 1102 sendo tomado de efeitos infringentes, ou seja, ele poderia julgar o mérito. E aí, com um quórum qualificado de 2/3 e tudo mais, e diante da mudança do próprio Congresso Nacional, de um artigo, a revisão da vida toda seria concedida. Só que já estão te vendendo esse projeto de lei. De quem? Sim, de Paulo Paim, pau mandado de Lula. Esse cara tá 30 anos mamando na teta e nunca prestou para nada para defender aposentado e pensionista. Verdade é essa. Com todo respeito, Vossa Excelência. Mas preste atenção no projeto de lei. Autoriza a revisão dos benefícios previdenciários concedidos, olha aqui, ó, concedidos com data de início posterior à vigência da lei, e o pagamento de valores atrasados nas condições que especifica. Agora eu quero te mostrar questões simples aqui para você entender, tá? Não vou nem entrar em todo o projeto, mas eu preciso refutar isso daqui, porque já estão te enganando novamente sobre isso daqui e é complicado. Eu quero entrar apenas em umas questões aqui bem simples. Espera aí, aqui. A transação deverá versar exclusivamente sobre a revisão futura do benefício e sobre as parcelas vencidas, inclusive as natalinas nos últimos 5 anos anteriores à data da publicação desta lei, ou desde 5 anos anteriores à data do ajuizamento da ação. Observados, tá aqui. Se o STF vai finalizar agora, seu processo vai para arquivo, acabou. Não tem transação em processo extinto, julgado mérito pelo STF. A outra questão, que 5 anos anteriores à data da publicação dessa lei. Só para você ter uma ideia, essa lei já está desde março de 2023. Já foram 2 anos e não tem nada ainda. Então coloque aí mais 10, 15 anos. Isso daqui é para pegar voto. É isso que ele está fazendo aqui. Tá? Ou seja, essa lei aqui não vai servir para merda nenhuma. Desculpa a expressão, mas para coisa tão ruim assim a gente tem que falar a verdade. Não vai servir para caca nenhuma. E uma lei com um artigo. Por quê, gente? Você perdeu a revisão da vida toda por quê? Por que você perdeu a revisão da vida toda? Você sabe? Não estou entrando, porque é político, não. Porque o STF disse que o artigo 3º é constitucional e que você não pode escolher pelo melhor benefício. Ok? Correto, gente? Correto? Vilmar! Beijo, amiga querida. Obrigado pelo carinho, obrigado por ser membro no canal. Obrigado. Obrigado, olha. Entenderam, gente? Pensa comigo. Por que você perdeu a revisão da vida toda?
Porque o STF, em 21 de março de 2023, disse que o artigo 3º da Lei 9876 é constitucional e o aposentado não pode escolher o melhor benefício. Então, era só o Congresso Nacional fazer um projeto de lei alterando o artigo 3º da Lei 9876, colocando o seguinte, que o aposentado pode escolher pelo melhor benefício, independentemente da regra de transição. Não é isso, gente? Não é isso? Não, faz isso não, minha amiga. Não, calma aí, Vilmar. Vambora, a gente vai conseguir. A gente vai conseguir, gente. Vocês entenderam, gente? Que isso aqui é politiqueiro, é de gente ruim. Vocês entenderam isso? Mas o pior, já que a dona Vilmar já entrou, colocou essa questão, esse desabafo, eu vou vir para cá. Eu não iria falar disso daqui. Tá nem entrando. Deixa eu abrir novamente. Eu não iria falar disso. Mas vamos lá. Gastei com advogado, até o dia de hoje, mais de 10 mil. 18 parcelas de 395, mais taxa anual de 400. Paguei 7 mil a advogado, mais 13º, ganhando o salário mínimo. Ô, Vilmar Andrade, ô, Vilmar, meu irmão, vambora. Erga a cabeça, vamos lá. Homens não chora, Floresta Azul, verdade. Sempre coloco um abraço para Floresta Azul. Um abraço, meu irmão querido. Um abraço, meu querido irmão. Por que eu estou trazendo isso daqui? E aí eu vou confessar aqui para vocês os meus mais profundos pensamentos. Quando eu li esses dois comentários, e eu que estou aqui há 3 anos falando para vocês, não entre com a revisão da vida toda agora, a gente precisa buscar força política, porque isso é um julgamento político. E aí eu estava sozinho no deserto, contra um monte de gente aqui falando, olha, vamos lá, tem esperança agora vai, mais um super reforço, faça a sua revisão comigo agora, vem cá, pá, aquelas lives, aquelas coisas todas. Falei, gente, por que essas pessoas insistem tanto em criar uma ilusão, Eu não tinha, juro diante de Deus, gente, eu não tinha. Eu lembro que teve um caso que uma pessoa disse que cobraram a ela 12 mil reais, mas não disse mais. Só foi um caso. Só que começaram a pipocar isso aqui pra mim. Giovanni, paguei 10 mil reais. 18 parcelas de 395 mais taxa anual de 400 reais. Ou seja, quando ele recebe o 13º, ele dava 400 reais. E abaixo pagou 7 mil reais mais o 13º, ganhando um salário mínimo. Para advogados isso. Aí eu falei assim, caramba, eu com um canal com mais de 1 milhão, quase 1.300.000 inscritos, falo pra caramba para aposentado. Se eu vendesse revisão da vida toda a 10 mil reais, se eu vendesse 10 por mês, eu ganharia 1.200.000. Olha só, 10 por... Vamos lá, gente. A cada 10, olha só, se em um mês eu conseguisse vender, fazer com que alguém aqui me contratasse, me pagasse 10 mil reais por mês eu conseguisse 10 aposentados que me pagassem 10 mil reais por processo, eu conseguiria no final do ano, ou no final desses contratos, somar aí 1.200.000 reais. Só que essas pessoas conseguiam era 50, 100 contratos, 300 contratos por mês, gente. Eu falei, caramba, agora entendi por que esse ódio todo contra mim.
Agora eu estou entendendo porque teve um monte de gente aqui e aí era... Para de falar, Giovanni, não fale isso, fica quieto. Porque, na verdade, por que essa coisa de esticar? Olha só, desde março de 2023, gente, o martelo foi batido. Assunto encerrado desde março de 2023. Desde março de 2023, qualquer jurista que é advogado ou advogada com carteira da OAB ou qualquer estudante de direito no terceiro, quarto período da faculdade já saberia que a revisão da vida toda foi decidida em março de 2023. Mas então por que esticar? Tá aí, porque pensa comigo, se o fulano chegasse para você e dissesse, olha, a revisão da vida toda acabou aqui em março de 2023, não tem como mudar o mérito, porque na verdade não há como modular. Por quê? Porque o STF declarou o artigo 3º constitucional. E para que você ganhe, o STF precisaria declarar o artigo 3º inconstitucional. Então, como ele não declarou o artigo 3º inconstitucional, não há possibilidade nenhuma de modulação. Mas eu fiquei desde março de 2023 ouvindo modulação, reviravolta, vamos ganhar, super reforço. E eu não entendia essa insistência, até burra, de muita gente aqui para criar narrativas para aposentados e pensionistas. Agora eu estou entendendo. Porque pensa comigo, se eu tenho um contingente de 500 aposentados me pagando R$395 por mês, quanto dá, gente? 500 aposentados. Vou te falar. Caramba, gente. Ó, 395 vezes 500, no mínimo, né, gente? São 102 mil aposentados. Gente, dá R$197 mil por mês. Amigo, R$200 mil por mês para vir para cá, pro YouTube, fazer lives, eventos, para te dizer que ainda há esperança e que há reviravolta. Te digo. E talvez até eu cederia. Tô falando a verdade. Gente, faturamento de R$200 mil por mês. Por mês. 2,5 milhões por ano. 2,5 milhões por ano. E vai acabar agora, dia 28. Tem gente até hoje. Olha só. Eu gastei até o dia de hoje mais de R$10 mil. 18 parcelas de 395, mais taxa anual de 400. Ou seja, 18 meses, se a gente retroagir 18 meses, dá 1 ano e meio. Se a gente for para março de 2023, dá 2 anos e 1 mês, 2 anos e 2 meses. Ou seja, essa pessoa que pagou R$10 mil, ela começou a pagar a revisão da vida toda depois do julgamento do dia 21 de março de 2023. Ou seja, ela já pagou a revisão da vida toda com a revisão da vida toda morta. Entenderam? Entenderam ou não? Fala mesmo, para ver se os aposentados abrem os olhos. Vocês entenderam, gente? Ou não? Conseguiram entender o raciocínio? Maria Sueli? Ou seja, gente, qualquer jurista sério, você pode perguntar isso para qualquer um jurista sério, tá? Eu vou fazer live, talvez essa semana ou semana que vem, com o Eric Navarro aqui no canal. O Eric Navarro é um dos maiores processualistas do país. O cara foi juiz há 19 anos. Por 19 anos. O cara tem doutorado por Harvard e pós-doutorado por Stanford. O cara é um gênio, é uma máquina.
Eu vou fazer essa pergunta. Fiquem de olho aqui no canal que a gente vai fazer essa pergunta a ele. Porque o artigo 3º, gente, no dia 21 de março, foi declarado constitucional. Ponto. Se ele foi declarado constitucional, não há modulação de efeitos a seu favor. Por que não há? Porque para ter modulação de efeitos a seu favor, em seu favor, o STF deveria declarar o artigo 3º inconstitucional. Como ele declarou que o artigo 3º é constitucional, dizendo que o aposentado não pode escolher pela melhor regra de transição, encerrou no dia 21 de março a revisão da vida toda. E eu falei isso com vocês no dia 22. No dia 21 à noite eu falei isso aqui com vocês, abri uma live e expliquei quem ia ganhar, quem entrou, quem ganhou eliminar, quem não entrou, quem esperou, quem transitou em julgado. Eu expliquei isso tudo. Só que no nosso caso ali, do nosso amigo, ele, por 18 meses, pagou R$ 395, mais R$ 400 de taxa anual. Gastou mais de R$ 10.000, só que ele gastou esse dinheiro depois do dia 21 de março, onde qualquer advogado já sabia que não cabia mais entrar com a revisão da vida toda. Eu te pergunto, tá certo isso? Responda, por favor. Esse será um dinheiro maldito. Sim, vai ser um dinheiro maldito. Essas pessoas pagarão a Deus, né? Só que esse dinheiro maldito para esse mentiroso, para esse ladrão, seria bendito para esse aposentado. Você entendeu? Foi maldito para ele, mas seria bendito para o aposentado, que foi cerceado e roubado de R$ 10.000. E isso aqui eu venho denunciado veementemente. Vocês entenderam o título da live? Vocês entenderam o que eu acabei de te explicar aqui? Aí tudo bem, né, Washington? Pagou R$ 1.500. Legal. Aí tudo bem. Mas desde que você tenha feito... Ah lá, em 2020. Legal, Washington. Seu advogado, nota 1.000. Ou advogada, nota 1.000. Ela te cobrou, gente, R$ 10.000 você cobra para entrar com habeas corpus ou relaxamento de prisão. Você tem noção? O cara acabou de ser preso, te chama na delegacia no flagrante. Você cobra 10.000 só para despachar o relaxamento ou acompanhar a audiência de custódia ou entrar com HC. 10 pau para começar. Você chegou na delegacia, abriu a porta da delegacia, falou com o preso, você, R$ 10.000 agora, faz o Pix. Fez, recebi, vamos lá, vou te atender. Vou te acompanhar na audiência de custódia, vou fazer um HC ou um relaxamento de prisão. Não te dou garantia de nada. Vou fazer ou um HC ou um relaxamento de prisão e vou te acompanhar na audiência de custódia, 10.000. Processo criminal, flagrante. Brabo, gente, coisa braba, assim. Pô, no furacão, pá, tem que resolver, tem que diligenciar, tem que acompanhar a audiência de custódia, é isso, 10 pau. Previdenciário, o advogado do Washington, a advogada, foi lá, 2020 ele pagou R$ 1.500, pronto. Só que ele falou que não achou mais o advogado, né? Reais pro advogado, já achei demais, né? E não ganhei nada. Então, ele já achou demais 1.500, mas 1.500 tá dentro do negócio aí. Tá? Porque um advogado diz que é trabalhador, então eles param. Primeira coisa, tá? Agora, entenderam? Entenderam a questão da live hoje? Entenderam ou não? Agora eu quero explicar para vocês esse contexto aqui. Vocês entenderam o traste do Paulo Paim? Entenderam, né? Um fuleiro, tá? Nunca defendeu nada, mas mama na teta há 30 anos. Vocês também entenderam que esse projeto dele aqui é um engodo, não serve pra merda nenhuma. Vou falar bem assim, tá? Merda nenhuma. Desculpe a fala, gente,
Mas não tem outra fala para dar. Mas já tem gente aí no YouTube te dizendo, extra, agora o negócio vai. Agora temos uma lei, um projeto de lei que vai dar a revisão da vida toda e ainda vai te pagar todos os atrasados. Agora vão ficar nessa ladainha do projeto. Vocês entenderam que não adianta aprovar projeto no STF, no Congresso, se o STF vai declarar inconstitucional. Por que o STF vai declarar esse projeto inconstitucional? Porque ele já disse que o artigo 3º é constitucional. Então, se ele disse que o artigo 3º é constitucional, o que é que eu tenho que mudar? Eu tenho que fazer um novo projeto de lei? Ou eu tenho que mudar a lei 9876? Me diga, gente. O que eu tenho que fazer? Fazer um projeto de lei falando sobre a revisão da vida toda, pagamento atrasado dos últimos 5 anos depois da publicação, e aí vou te pagar 4 mil, depois te pago outra coisa, depois te pago outra, ou simplesmente fica alterado o artigo 3º da Lei 9876, permitindo que o aposentado escolha a regra de transição que do seu melhor benefício, que conceda o melhor benefício. Ponto. Precisava disso tudo aqui? 22 folhas? Precisava? Me diga, gente. Aí botou, olha, com idade igual ou superior a 70 anos, 24 parcelas, 65 anos, 48 parcelas. Gente, sabe? É isso aqui, ó, que nós temos. Aí colocou aqui, né, 40%, R$200 no mínimo, R$1.320, tá vendo? Gente, engodo, enrolação. Aí formulário para tudo quanto... Gente, engodo, enrolação. Só que isso aqui, ó, gera conteúdo para um monte de mentirosos, marginais, vir aqui para a internet ficar enrolando, enganando vocês. E aí, eu quero ser bem claro. Vocês entenderam porque muitos ficaram esticando isso aqui até a última gota? Porque se eu recebo por mês do aposentado e eu chego para ele e digo que dia 21 de março de 2023 foi decidida a revisão da vida toda e ninguém vai ganhar mais nada, o que aconteceria? Eles não estariam, esses 2 anos e tanto, recebendo parcela de revisão da vida toda, porque o aposentado já saberia que não ia ganhar e ia parar de pagar. Correto ou não? Vocês entenderam isso? E eu fui sincero com vocês. Eu fui sincero. Se eu tivesse aqui com 500 aposentados me pagando R$395 por mês, vocês iriam ver todo dia, nos últimos 3 anos, vídeo aqui no canal. Atenção! Reviravolta, acabamos de vencer, novidades, ótima notícia, temos uma ótima notícia. Eu iria sugar até a última gota de sangue. Eu estou falando do meu sentimento mais íntimo e obscuro. Eu iria, 200 mil por mês? Eu iria te sugar até sua última gota de sangue. E que se dane que tu tá passando fome, que tu tá passando miséria, que não tem dinheiro para comprar remédio, que se dane, eu tô ganhando 200 mil por mês. Esse é um sentimento mais obscuro que está lá. Lá no meu íntimo. Tanto é que isso não veio porque eu tô há 3 anos te defendendo. E agora vão criar uma narrativa para continuar te cobrando essas mensalidades. Por quê? Vão dizer que vão conseguir fazer a reviravolta no projeto de lei do Paulo Paim. Aquele projeto de merda. Desculpa, gente. Vocês me perdoam? Me perdoa? Diga aí, me perdoa, gente. Não dá. Não dá para ser polido diante de uma promiscuidade dessa. E vem cá, você já deu seu joinha? Já deu like? Vambora. Oh, Deus. Cuida, Senhor. Cuida. Vambora, porque eu tenho um pouquinho mais para te passar. Vamos falar da revisão da vida toda? Opa. Da fraude do INSS. Por que eu quero te falar dessa fraude do INSS aqui? Você ouviu isso aqui? Gente aqui te dizendo que... Olha só, tem gente aqui te dizendo que a fraude do INSS
vai te ajudar na revisão da vida toda. Vocês ouviram isso, sim ou não? Eu tô mentindo? Tô mentindo, sim ou não? Fala que eu te escuto, Rosane. Tô mentindo ou não, gente? Fala aí. Não tem gente te dizendo que a fraude do INSS vai ajudar e vai virar a revisão da vida toda? Coloca aí, gente. Sim ou não? Você não ouviu essa narrativa? Ou talvez pensou nisso também? Ah, agora sim. Como está tendo a fraude do INSS, isso vai constranger o governo, e aí o governo, com essa situação toda de roubo contra aposentados e pensionistas, vai dar uma crise de consciência e eles vão pagar a revisão da vida toda. Sim ou não? Você não pensou nisso? Só que pensa comigo. Agora, você lembra quanto era o pagamento da revisão da vida toda? 1,5. Estou digitando com uma mão. Não era isso? 1,5 bi? Não era isso? Obrigado, Dunalva. Não era isso? Ah, o Suco tá falando que eu tô mentindo. Tá mentindo, então tá bom. O Suco, não tem problema não. Deus te abençoe, tá? Olha só. Pensa comigo. Pensa comigo. Por favor. Se fizer sentido para você, tudo bem, gente. Se você achar o senador que faz a entrevista, a sabatina do ministro do STF indicado pelo presidente da República, e você vota para senador e para presidente da República. Então não adianta espernear e o ministro do STF muito feio. Não adianta não, meu amigo. É votar direito. É fazer com que conteúdos como esse cheguem a mais pessoas. É essa atitude para a gente mudar. É por aí. É por aí. Vamos lá. Só que tem um porém. Não ou sim, gente. Olha só. Stefano, forte abraço, meu querido amigo. Também está comigo direto. Todos os vídeos comentando. Valeu, Stefano. Deus abençoe. Então, né? A revisão da vida toda, gente, o custo era 1,5 bi. A fraude do INSS, acabei de fazer vídeo. Se você não assistiu, assista. Já está em 9,5 bi. Os sindicatos e associações não têm dinheiro. São tudo fachada, laranja. O dinheiro está tudo em paraíso fiscal. Já foi lavado. Já sumiram com esse dinheiro. Deixaram meia dúzia de carros importados. Um cordãozinho, uma pulseira e um relógio. Para falar para você que estão aprendendo alguma coisa. Mas o rombo na fraude do INSS, ou seja, o roubo na fraude do INSS, já beira 10 bilhões de reais. E aí, vamos ver se o governo tem dinheiro para pagar a fraude do INSS. Eu achei muito interessante. Vou primeiro... O INSS ainda não tem previsão de quando vai começar a devolver o dinheiro dos aposentados e pensionistas vítimas dos descontos criminosos. 2 semanas antes da operação da Polícia Federal, o ex-presidente do Instituto enviou ofício ao Congresso dizendo não haver indícios de fraude. Tá bem claro para você. Se você está acompanhando o canal aqui, você já entendeu que o governo Lula não quer que isso daqui seja pago, não tem dinheiro para pagar, não vai pagar e quer jogar isso aqui para o vento. Tem um vídeo que daqui a pouco já vou soltar onde o Flávio Dino faz uma ode em defesa ao governo Lula e querendo jogar o julgamento da fraude do INSS para a Justiça do Trabalho, dizendo que a relação na fraude do INSS é entre o aposentado e o sindicato, e não entre o aposentado e o INSS. Presta atenção, daqui a pouco sai esse vídeo aí. Agora, vocês sabem, quem me acompanha aqui sabe da minha transparência, da forma sincera que eu coloco aqui os vídeos. Mas esse vídeo do William Bonner aqui da Globo foi espetacular. Não, você tem que olhar e ver o que é bom. Retém o que é bom e jogue fora o que é ruim. Mas esse vídeo aqui demonstra a maturidade e que até a Rede Globo e o William Bonner já não estão mais suportando
essa palhaçada toda, esse circo todo. Então, parabéns à Globo e parabéns ao William Bonner. Presta atenção, gente. Aqui ele foi espetacular. Presta atenção. Primeiro, os descontos não autorizados em benefícios do INSS provocaram indignação. Depois vieram as trocas de acusações entre o governo atual e o anterior, porque se descobriu que as fraudes ocorreram nos dois períodos. E enquanto esse embate político se desenrola em Brasília, milhões de famílias brasileiras aguardam uma solução: a devolução do que foi roubado. Aguiar nos espetacular. Diga para mim se ele não foi cirúrgico. Ó, primeira indignação. Nossa, que absurdo. Depois o circo. Todo mundo, filho feio não tem pai, todo mundo querendo jogar a paternidade pro outro. Acusações de um governo, não, a culpa é sua, a culpa é do Bolsonaro, a culpa é do Lula, a culpa é do Bolsonaro, a culpa é do... Um jogando pro outro. Enquanto essa discussão, essa palhaçada, esse circo, já avisando a eleição em 2026, está se desenrolando, os aposentados não têm solução nenhuma para a devolução do dinheiro do que foi roubado. Parabéns, William Bonner. Presta atenção, gente. As famílias brasileiras aguardam uma solução: a devolução do que foi roubado. E aí? Fala pra mim. Não foi espetacular, sim ou não? Foi a primeira vez que a Globo, isso aqui foi ontem, se eu não me engano foi ontem, onde a Globo já colocou a devolução do que foi roubado. Já coloca o seguinte, que já está criando a narrativa correta. Já estão colocando, não é fraude do INSS, é roubo contra os aposentados. E aí eu te faço uma pergunta. Giovanni, sem querer lhe bajular, você foi o único que sempre tratou toda essa questão com seriedade, sem nenhum deboche. Você foi verdadeiro e profético. Os poucos deram crédito a você. Ô, Dinaldo, forte abraço, meu irmão. Tamo junto. Tá bom? Tamo junto. Obrigado, meu irmão. Tá? Tem que enxotar a quadrilha. Gente, espancar o soldado e com a cabo para o STF. Não. Vamos lá. Nada de golpismo, meu irmão. Já falei, é o voto. Seu voto muda. Mas chega na eleição, tu vende teu voto por R$100, pô. Por meio milheiro de tijolo. Telha. Cesta básica. Tapinha nas costas. Vixe Maria do céu. Oxe. Vixe Maria. Eu vou colocar aqui pra vocês um depoimento. Posso, gente, dar esse depoimento? Eu vou sair um pouco do tema da live, mas vocês querem ouvir ou não? Sim ou não? Só falar, eu não vou falar e eu vou seguir a live. Sim ou não? Vocês querem ouvir, gente? Vem cá, enquanto eu tô esperando aí a resposta da nossa enquete, eu pergunto, você já deixou o seu joinha? Já deu seu joinha aí, gente? Por favor, deixa seu like aí, não lhe custa nada. Por favor. Joinha para isso aqui chegar a todos os brasileiros. Bora? Posso falar, gente? Vocês querem ouvir, sim ou não? Sim. Beleza. Obrigado, gente, pela oportunidade de contar isso para vocês. O que acontece? Vocês sabem que ano passado eu fui candidato a vereador aqui no Rio de Janeiro. E aí, muitos amigos, pessoas conhecidas, colegas, pessoas que me conhecem, tá? Eu chegava para eles e falava, poxa, olha, eu tenho esses projetos aqui, projeto saneamento básico, infraestrutura, educação, colocar psicólogo nas escolas, tal, pai, mostrei meus 12 projetos. Aí muitos chegavam para mim e falavam assim, pô, Giovanni, deixa eu te falar, cara, o candidato acabou de sair daqui, pô, me pagou R$1.000, cara, me prometeu um cargo. Pô, não tem como, cara, não tem como, pô, tu sabe que eu gosto de você. Eu sei que você é gente boa, sei que você é um cara sério. Pô, te conheço há 20 anos, 25 anos, pô. Eu sei que se você entrar, as coisas vão mudar mesmo. O bairro vai ficar mais legal, a cidade do Rio vai melhorar. Eu sei que você, pô, conhece a legislação, é um cara
mais de 20 anos no mundo jurídico. Mas, cara, já era, olha, deixou R$ 1.000, já vai bancar minha festa aqui, minha festa junina. Ah, não, cara. Pô, sou teu amigo. Isso eu vi de vários. Pô, Giovanni, dá não, cara. O cara consertou meu carro, me deu 4 pneus. Pô, Giovanni, caraca, tu sabe que eu sou teu amigo, por isso que eu tô te falando a verdade. Pô, o cara já vai me dar ali, ó. Vai me dar uma moral aqui na associação, cara. Dá não. Eu ouvi de vários. Falei, não, cara, tá tudo bem. Falei, pô, dá pra colar um adesivo aí? Pô, não dá, Giovanni. Nem, pô, não dá nem pra eu postar que eu sou teu amigo. Não dá, Giovanni. Já recebi, meu irmão, e pô, o cara entrando, eu vou entrar também, então eu sei que se você entrar, tu não vai fazer essas coisas, porque você é um cara certo. Então, meu irmão, dá não. Gente, eu vi isso de 300 pessoas, 400. Eu vi de muita gente, mas muita gente. Ô, gente assim, ô, Giovanni, te conheço, cara, pô, tu é sério. Mas, pô, cara, já tá certo lá, mano. Não tem como não. E aí, passaram as eleições, vereadores eleitos. O vereador do Rio acabou de aprovar uma lei para o dia da bebê reborn. É isso que a gente tem aqui, tá? E aí, o que aconteceu? Eu tenho transitado, né, por esses lugares e outros, tal. E aí, por exemplo, passei no posto de gasolina. Um cara que falou isso pra mim, amigo, que eu sempre tô ali, frentista, foi mandado embora. Foi mandado embora. Ele saiu pensando que ia arrumar um emprego lá. Aí ele começou a morgar no trabalho esperando o dono do posto mandar ele embora porque ele ia assumir um carguinho lá do vereador. Perdeu o emprego aqui, tomou justa causa e lá também não entrou. Aí um outro que também foi mandado embora ou perdeu o emprego, está desempregado, o outro não ganhou dinheiro nenhum, o vereador já não aparece, outro político também não, o valão continua enchendo e alagando e as coisas piorando. E aí, no início, gente, eu confesso a vocês que me tomei por um ódio assim, falei, tem que se ferrar mesmo, não sei o que, tá aí, ó, o preço. Mas depois eu falei, cara, não adianta nada. Enquanto o povo continuar assim, a gente vai continuar vivendo da miséria e da desgraça. Fazer o quê? E aí foi quando eu descobri que a engrenagem política é dinheiro. Milhões e milhões. E disso eu não faço. E aí eu até pensei, falei, caramba, olha só, gente, tô falando a verdade pra vocês. Caramba, se eu tivesse recebendo. Olha só, gente, olha só. Se eu tivesse recebendo dia 23, dia 21 de março, isso tá aqui, ó, tá bem claro pra vocês. Colocar, porque aí vocês... vou colocar aqui pra vocês, porque aí vocês não têm dúvidas, né? No dia 21 de março, o STF disse o quê? A proposta de tornar obrigatória a aplicação da regra de transição foi apresentada pelo ministro Cristiano Zanin, do Lula. E aí foi acompanhada por quem? Esse entendimento foi seguido por Flávio Dino, Lula, Fux. Foi Lula quem indicou também, nomeou Toffoli, Dilma Lula, Gilmar Mendes, Fernando Henrique, Luiz Roberto Barroso, Lula, Nunes Marques, Bolsonaro. Então você vê que é todo mundo. Então para de puxar saco do seu político de estimação. E aí o que eles falaram? O voto para estabelecer a obrigatoriedade da aplicação da regra. Isso aqui, gente, tá aqui, ó, bem claro, ó. Bem claro para você. STF define que segurado não pode escolher cálculo mais benéfico para o benefício. 21 de março de 2024. Foi 21 de março de 2024. Então, aquilo que eu falei aqui dos 2 anos, não pega, né, gente? Então, ele começou a pagar antes do dia 21 de março. Então, retifico aqui o que eu disse sobre isso, tá? Porque foi decidido em 21 de março de 2024. Beleza? Em 2023 foi a suspensão nacional dos processos. Então, corrigido isso daqui. Mas em 21 de março de 2024, todo mundo já sabia que a revisão da vida toda já tinha sido derrubada. E aí veio setembro. STF mantém decisão que definiu que o segurado não pode recolher
escolher cálculo mais benéfico para aposentadoria. Aqui, ó, manteve a decisão. Aí veio 10 de abril de 2025. Segurados não precisam devolver os valores recebidos, com base na tese da revisão da vida toda. Decide o STF. Ou seja, você que recebeu aí nem paga, mas você também não ganha mais nada. E vai voltar o que ganhava anteriormente. Isso aqui agora, 10 de abril. Há um mês e pouquinho atrás. Tá tudo bem claro. Mas continuaram te dizendo que você ia ganhar. Por quê? Porque tem milhares de aposentados pagando mensalmente. E aí, gente, como eu falei, tenho 500 aposentados me pagando 395 por mês, me dando 200 mil reais por mês. Eu iria publicar vídeo 10 vezes por dia dizendo que ainda não acabou, que ainda há esperança. E dia 28 de maio, você vai ganhar tudo. E olha, depois do dia 28 de maio, quando o STF acabar, eu vou criar narrativa para você que você vai receber tudo a partir do projeto de lei do Paulo Paim. E aí você vai receber tudo. Só que não, né, gente? Porque você percebeu aqui que nem o projeto de anistia o Hugo Mota quer levar adiante. Por quê? Porque se o STF vai declarar inconstitucional, então não adianta. Então, se eu faço um projeto de lei contra o artigo 3º da Lei 9876, esse projeto de lei vai ser declarado inconstitucional. E aí eu quero colocar para vocês isso. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Vou colocar de novo, não tem problema. Coloco de novo para vocês. Se a revisão da vida toda deu 1,5 e eu não paguei, me diga, você acha que o governo Lula vai te pagar 9,5 bilhões de descontos indevidos roubados de você? Responda sim ou não. E você acha que por conta da fraude do INSS, o STF, que já decidiu há 1 ano atrás a sua revisão da vida toda, que já tem a ação transitada em julgado, porque a ADI 2110, gente, já transitou em julgado. Ou seja, o mérito da revisão da vida toda já transitou em julgado na ADI 2110. E você acha que agora, aí você tem 10 de abril, o STF simplesmente regulando, ali dizendo que você não vai devolver, mas que você já vai voltar a receber o que recebia antes. Você só não vai precisar devolver, nem vai pagar custas e nem honorários sucumbenciais. Ou seja, porque você perdeu. Ou quem perde que paga, mas como você não perdeu, mas a gente te roubou, então você não vai pagar nada. Mas você pagaria a revisão, custas e honorários sucumbenciais. O STF acabou de decidir isso no dia 10 de abril. E eu te falei 3 meses antes que era isso que o STF ia julgar no dia 10 de abril. Como eu também estou te dizendo que o que o STF vai julgar no dia 28 de maio é simplesmente a perda do objeto do tema 1102 e fechar o caixão e passar a régua. E aí sim, a partir do dia 28 de maio, eu não sei o que essas pessoas que estão recebendo 200 mil por mês de mensalidade de aposentado, porque acreditam ainda que há chance para a revisão da vida toda, vão fazer da vida deles. Uma coisa é certa. Fazer o que é certo não vão. Vão inventar uma nova mentira, um novo engodo, uma nova narrativa ou uma nova situação para continuar te enganando, mentindo, roubando e não estão nem aí se esse dinheiro que você está gastando, pagando mensalmente, é para o seu remédio. Não estão nem aí se eles já sabiam. Eu já sabia. Tipo assim, ó. Sim, eu já sabia que dia 21 de março tinha acabado tudo. Mas se eu falar isso, eu deixo de receber minha mensalidade. Quem vai me pagar? Não, eu vou esticar. Ainda há chance! Reviravolta! Vamos ganhar! Nova esperança! Agora vai! E você vai entrando nisso. E você vai perdendo dinheiro. E aí é muito fácil. É só eu botar a culpa no Lula, no Bolsonaro, no STF,
no seu político. E tem tantos culpados que é muito fácil você criar uma narrativa e jogar tudo pra cima de um, usar de boi de piranha. E aí eu que tô aqui, seu amigo do peito, consigo escapar. E você ainda ora por mim, pedindo para Deus me dar muita saúde e muita prosperidade, em detrimento da sua pobreza, da sua desgraça e da sua desesperança. Eu tenho trazido para vocês, eu sei que é algo duro, mas é verdade. Eu sei que é algo difícil, mas é verdade. Eu sei que é algo injusto, mas é verdade. E a verdade, ela é muito concreta. A mentira, ela é lama, ela te afunda, ela não deixa você saltar, não deixa você avançar. A verdade não, ela cria um solo concreto, um solo duro, um solo onde você pode se apoiar e pode saltar. E Vilmar, né? Vilmar que disse que estava procurando uma árvore e uma corda para se pendurar. Meu irmão, tamo junto. E tem uma música do Rosa de Saron, que eu gosto muito, que ele diz o seguinte: eu sei que às vezes dá vontade de parar. Mas se você desistir, quem vai lutar por você? Tantas lutas para chegar até aqui. Tanta história para agora desistir? Caso aconteça, deixe o passado para trás e nunca se esqueça que por aqui não há tarde demais. Então mire as estrelas e salte o mais alto que der. Só não se preocupe. Só não se permita viver na sombra do talvez, da mentira, do engano. Porque aqui só se vive uma vez.